Boa noite, mais um programa Política Sem Censura, uma segunda opinião. Hoje é 25 de outubro, semana que antecede uma das principais eleições brasileiras, eleição para presidente do Brasil, que será no próximo domingo, dia 30. O programa, Política Sem Censura, é uma parceria do site Segunda Opinião, que tem várias matérias lá escritas comentando a política nacional e também cultural, e o site Mídia Crítica da mesma forma. Aqui hoje conosco o professor Rosina Amorim e o professor Clésio Arruda. Sem mais delongas, professor Clésio, bola dentro e bola fora. Olá, boa noite a todos, boa noite aí o meu colega e amigo Rosendo, há um tempo que a gente não se vê presencialmente, aí aqui é o Luizinho e a todos os espectadores. Hoje eu chamaria aqui a atenção para o Bola Dentro, a presença do Lula na periferia do Rio de Janeiro. Eu acho extremamente importante para que haja uma virada aí na região sudeste, essa presença do Lula nas áreas mais empobrecidas do Rio, e fazendo aquele contraponto justamente à fala do Bolsonaro de que iguala os indivíduos à situação de carência a criminosos. Professor Rosino, seu... desculpa, professor. Bola fora? Posso? Bola fora. Bola fora? A bola fora hoje eu vou trazer a mídia comercial que, lamentavelmente, não traz e não denomina as coisas como deveriam denominar. Né? E a gente tem que denominar o Roberto Jefferson de delinquente. Né? E, novamente, ele comete delinquência, inclusive ameaçando na audiência de custódia, fazendo ameaças novamente ao Supremo, inclusive ao Alexandre de Moraes. Né? E aí os jornais trazem Roberto Jefferson, o delinquente Roberto Jefferson, que atirou contra policiais e atentou contra a vida de agentes públicos federais. Essa é a forma que deve ser tratado o marginal e um criminoso. Professor Rosino, seu bola dentro e bola fora. Rapaz, bola dentro, o trabalho que o Lula fez em Minas Gerais, os municípios que visitou, a quantidade de gente que conseguiu congregar de forma pacífica, tranquila, num clima de festa, né? E aí o adversário ficou seguindo, ficou atrás, sabe? Para onde o Lula ia, ele tentando fazer o mesmo percurso, né? Assim, a bola fora, eu vou pôr uma bola bem quente, sabe? Que vai ser parte da discussão de hoje que eu vou trazer aqui, que é o que o ministro das Comunicações fez ontem, que aí eu já denuncio aqui, que a grande mídia não está falando sobre isso, que é justamente a última cartada dos bolsonaristas, da campanha do Bolsonaro, já que as pesquisas, que é o que nós vamos comentar, em sua maioria, ainda mostram uma vantagem do Lula. E o que é que eles estão tentando nessa reta final, nos próximos dias? Que provavelmente o que esse bandido aí, esse ex-deputado fez, já começou um ensaio em relação a isto, que é a tentativa de adiar as eleições para ganhar tempo, para ver se eles conseguem reverter a derrota anunciada. É isso. Obrigado. Estamos questão das rádios, né? Estão acusando aí as rádios nordestinas de terem roubado milhares de horas do Bolsonaro. E como é que poderia se recuperar isso? Jogando para frente, né? Adiando as eleições. Exatamente, é o que o ministro do Supremo, o Alexandre de Moraes, deu 24 horas para que se prove as acusações feitas ontem. Mas dando seguimento aqui ao programa, agradecer a todos que estão aí ao vivo, pela TVT, curta, comente, compartilhe, deixe sua mensagem aqui, para cada vez que você comenta, curta, deixe seu like, impulsiona a live. Esse é o programa da TV W12, em parceria com a Mídia Crítica e com o site Segunda Opinião, retransmitindo para a Rede TVT, Democracia Participativa, Barão de Itararé e outros sites mais. Então, se ligue no nosso canal, inscreva-se, comente, deixe sua opinião aqui, que esse programa é feito para vocês. Então, professor, começando, mas seguindo a nossa cronologia aqui, vamos falar das pesquisas. Saiu ontem a pesquisa do IPEC e saiu hoje a pesquisa do IPESP, que é feita por telefone, e a da Paraná, que é presencial, salvo engano. A Paraná difere das outras duas e dá empate técnico,
com Lula um pouco à frente. Como os senhores enxergam essa pesquisa? Professor Clésio, aí 2 minutinhos. Olha, eu estou vendo aí que o que a gente tem tido de resultado como intenção de voto, é o que nós temos como resultado do primeiro turno, né? A diferença de votos aí da vitória do Lula em relação ao Bolsonaro. Quer dizer, isso tem se mantido mais ou menos constante. Quem saiu, né, o ponto tremendamente fora da curva né, a Paraná Pesquisa, que não vale a pena entrar nessa discussão agora, mas, né, o que as outras têm mostrado aí, num determinado padrão, é uma margem aí de 7 pontos a 8 pontos, variando de 6 a 8 pontos, né? Então há um certo padrão aí dessa diferença que, né, tudo leva a crer que nós devemos caminhar para isso, e mostra que nós estamos com os eleitores consolidados, né? Os eleitores do Bolsonaro estão com o Bolsonaro, e os eleitores que já se definiram pelo Lula com uma margem baixa aí de indecisos e brancos, que ainda pode gerar uma certa diferença, né? Mas acredito que não será surpresa, não teremos uma margem aí que vai ficar próximo disso que já está anunciado nas intenções de voto agora. Professor Rosendo, como o senhor viu essas pesquisas de ontem e de hoje? Bem, em primeiro lugar, a gente vê, né, que os institutos, eles acabam tendo assim, um pouco de diferenças, né? Mas há uma tendência, a pesquisa é uma tendência, né? Agora, o que às vezes a gente precisa questionar é quando essas tendências, elas demonstram um grau de distorção. O professor Rosendo perdeu um pouco do contato, né? No momento está travando, a gente está aqui tratando... Cada dono de instituto tenta justificar, através da sua metodologia, a distorção, ou um provável questionamento de distorção. Mas eu reitero que as pesquisas são científicas, as pesquisas, não é que... Porque a questão não é de simplesmente acertar ou errar. Porque a pesquisa, ela mostra uma tendência. Ela não é vamos dizer assim... Um voto na urna, algo exato. Não é porque as pessoas podem mudar um dia antes. Tem gente que muda na fila na hora de votar. Mas mesmo assim, com todas essas questões, a gente percebe ao longo, né, do histórico que a gente tem de pesquisas, que as pesquisas, em geral, elas não erram no sentido de dizer assim, puxa vida, foi completamente diferente do resultado que foi, vamos dizer assim, anunciado, que foi demonstrado pelas pesquisas. Agora, uma novidade nessa eleição é a quantidade de institutos de pesquisa, se não me engano, pelo menos uns 10, né? Então, houve assim, uma verdadeira... antes você tinha 1, 2, 3 institutos, hoje você tem 10. Portanto, instituto para todos os gostos. A gente precisa saber qual é realmente o nível de seriedade e de comprometimento desses institutos, porque tem muita coisa em jogo aí, inclusive dinheiro. Então, professor, já que o senhor tocou nesse ponto, mais 30 segundinhos, o senhor é a favor da CPI, dos institutos de pesquisa? Para saber se há seriedade em todas elas? Rapaz, olha, eu vou te dizer uma coisa, isso aí vamos dizer assim, é chororô de quem está perdendo, né? Porque, na verdade, me diga uma coisa, quem votou em Lula no primeiro turno, vai mudar agora no segundo turno? Claro que não vai, né? Então, o Lula de saída tem mais de 6 milhões de votos a mais do que o Bolsonaro. Então, a possibilidade do Bolsonaro ultrapassar o Lula é muito pequena. A polarização que nós temos atualmente é uma polarização que dificilmente esses bolsonaristas que estão lá, renitentemente sendo bolsonaristas, vão mudar o seu voto, né? Então, assim, claro, o trabalho com
os que não votaram. O trabalho com a pequena minoria de indecisos é necessária, mas a diferença de votos é muito significativa do Lula. Certo. E, professor Clésio, o que o senhor acha? Que algumas pessoas comentando, eu acho que foi a própria lá da IPEC, né? Não sei se esqueci o nome da moça lá que comenta lá. Ela disse que era praticamente irreversível, 7 milhões de votos. O que o senhor acha? Também o senhor é a favor da CPI, da Instituto de Pesquisas? Olha, de qualquer forma, o que o Rosendo coloca aqui com relação à tendência, né? Mas nós temos que considerar algumas questões aí que, às vezes, numa reta final, determinados eventos, né, como o que a gente está assistindo agora, pode alterar o resultado final, né? Deixa eu pegar aqui uma questão. Os votos, né, ideologizados, ele não é a maioria dos eleitores brasileiros, né? A gente tem uma parcela dos eleitores que são, de fato, vota por ideologia, né? Claramente definida como a esquerda, como a direita, como o centro, né? Nós temos esses eleitores. Agora, há uma margem aí, que não é pequena, né, de eleitores que não têm essa participação política, embora tenha melhorado muito, que é interessante, né? Essa tensão política trouxe muitos para o debate, para a discussão política. Mas não é o eleitor que acompanha o cotidiano da política, não é o eleitor que acompanha mesmo dos deputados que eles se elegeram, como é que foi o seu comportamento durante o mandato. Então, tem sempre aí essa possibilidade, né, de que a gente tenha uma migração de um lado para o outro. Embora nessa eleição é uma característica diferente, dessa consolidação aí, já desde o primeiro turno, mas tem sempre esse espaço. Então, o que a gente está falando aqui, hoje o Lula tem uma diferença de 6 milhões, 7 milhões. Pode subir para 10? Pode. É possível, certo? Haver essa migração, né? Dentro de uma onda, né? Por exemplo, aqui o Nordeste, a gente teve determinados estados, o Ceará é um caso que ficou com a vitória em torno de 60%, e hoje os índices já apontam para 70%, 75%. É possível que chegue aos 80%? É possível. Né? Com esses apoios que a gente passou a ter, né? Mais claramente de posições de empresários, de políticos, isso pode gerar um movimento maior ainda. As ações, né, assim, completamente estapafúrdias, criminosas, né, como a do Jefferson, isso pode fazer com que a gente tenha aqueles ainda indecisos tomarem um rumo. Né? Eu não acredito que o indeciso agora vai decidir. Então, agora eu vou decidir meu voto pelo atual presidente, porque do lado dele tem gente que é criminoso. Bom, aí está muito complicado se esse indivíduo ainda estiver indeciso e decidir por isso, né? Então é possível ter essa mexida? É claro, né? Mas provavelmente a gente deva manter isso aí que as pesquisas estão apontando. E, professores, e quem está nos assistindo, né? Ontem teve um ato pró-democracia realizado aqui pelo senador Tajer Essac, doutor Doro Santana, empresários do Ceará, que se reuniram, né, em prol de pedir voto a Lula, né? O momento eleitoral não é realmente democrático, a gente corre perigo, urge uma união maior em prol da democracia para não vivenciarmos a barbárie, quer dizer, o problema é civilização versus barbárie que a gente vive, professor Rosendo. O professor Rosendo está on ou está travado? Eu acho que ele deu uma travadinha. Professor Clésio, pode continuar, por gentileza. Quando ele retorna aí, eu vou fazendo alguns comentários. Bom, primeira questão, né, a gente tem que saudar, né, essa vontade política, empresarial, em se aliar, né, eu vou colocar aqui esse projeto democrático, né, que representa hoje a candidatura do Lula. E é algo, né, que a gente tem que olhar, inclusive, como uma sinalização para o tamanho da crise que nós entramos. A questão não é só de defesa da democracia, é de um desastre econômico anunciado. As contas públicas completamente, né, aí, sem nenhum controle, né, o orçamento da União, a partir né, das emendas privadas, aí, particulares dos parlamentares, aí, que eu estou chamando até de privadas porque é um uso que ninguém sabe para onde foi. Então você descaracteriza, inclusive, a função do executivo, que essa é uma questão importante. Qual o papel do executivo,
executar as políticas públicas que estão no planejamento orçamentário. Não? Ou seja, que aquilo que está definido a cada exercício. Mas ele incentiva a barbárie mesmo, professor? O Bolsonaro incentivou atos violentos contra os índios, alguns seres humanos. Eles é uma ameaça realmente à democracia brasileira? Porque esse temor todo não é balela, não. Luizinho, né, quando a gente coloca, por exemplo, eu estou preocupado aqui com a questão econômica, porque o que nós estamos vivendo aqui, né, no Brasil é uma situação que põe em risco o mundo. Não é questão do Brasil. Põe em risco o mundo. Inclusive a economia brasileira, que já caiu enormemente e tende a cair muito. Porque o que nós temos aqui é claramente, né, um governo que se anuncia de perfil ditatorial, fascista. Né? Isso não tem como passar pano. Né? Isso é muito claro. Né? As minorias estão sofrendo. Né? As vítimas são mulheres, LGBT, quer dizer, os indígenas, quer dizer, são populações brasileiras aí, grande, né, nesse conjunto de minorias, uma parcela enorme da população brasileira sob ameaça. Né? Nós temos uma política que é a política do exclusão, ou seja, a política do inimigo. Quem está comigo, quem não está comigo é meu inimigo e tem que ser aniquilado. Essa é a fala do presidente várias vezes. Tem que metralhar os petralhas. É essa a fala que a gente tem do presidente. Né? Então, o que está anunciado aí é um risco para uma direita radical assumir, não só no Brasil, mas o primeiro passo dado para que as Américas, né, passe também com a eleição que já se avizinha dos Estados Unidos, que também passe a ter um governo de direita com o retorno do Trump. Na Europa, né, a gente já tem governos de uma direita radical. Então, isso não é uma questão brasileira, ela é muito para além disso. O que está ameaça é a democracia mundial, que está ameaçado é a questão ambiental global. Então, o risco não se resume ao Brasil, é um risco planetário que nós estamos enfrentando. Professor Rosenderson, está on agora? Eu acho que estamos tendo problema. Professor Rosenderson, então eu vou continuar aqui batendo papo com vocês que estão aí. Deixe seus comentários, de onde você fala, qual é a sua pergunta, qual é a sua dúvida. Professor César, realmente é importante, o Brasil não vive desconectado do mundo. A questão toda é uma questão geopolítica, assim como foi o golpe, né, novamente em 2013, né? Então, antes de passar a bola para o professor Rosendo, parece que ele voltou, né? Então, a gente teve a queda do Trump, né? Que eu tinha falado do programa passado, que era o Biden, peço desculpa por aquele equívoco, o louro é o Trump, né? Tivemos a sessão, apesar da queda, a gente vive um momento também da sessão do fascismo na Itália, tem os Estados Unidos incentivando, né, a guerra da Ucrânia, porque vive dos alimentos russos e também da sua energia, né? Mas eles dizem que não vão invadir o Brasil, não vão ter mais golpe do Brasil. Mas por trás é que também tem uma certa direita que incentiva o golpe na América Latina, e isso não vai deixar de incentivar nunca. Pode ser que não seja aqueles golpes de 64 armados, mas de julho de 2013 para cá a gente viu como é que é. Professor Rosina, a gente estava falando do ato do Tasso Gereissati e de outros empresários brasileiros que estão se unindo em prol da democracia. Vivemos um período de barbárie realmente no Brasil? O professor Rosina novamente caiu. Está travado aí. Aqui a amiga desde Aracaju falando, né? Então, professor, vamos passar para outro tema aqui, né? E pedir a todos vocês que se inscrevam-se no YouTube da TV W12, curta, comente, ajude a divulgar esse programa. Professor, na quinta-feira nós teremos um ato aqui em Sobral, Ceará, com a presença da governadora Isolda, Cid Gomes, né? Ivo Gomes, Camilo, Elmano, em prol da democracia. E o Ciro, por onde anda? Será que ele estará presente ou continuará fugido? Olha, esse evento ele se caracteriza muito mais por uma viabilidade da governança aqui do estado do Ceará. Né? Na verdade, ele tem muito mais esse foco. Né? A maioria parlamentar tem uma dependência aí dos deputados eleitos do PDT. Né? Então, essa aproximação, né, feita Camilo e Isolda em relação à família Ferreira Gomes, passando aí pelo Cid e pelo Ciro, né, eu vejo muito mais como já uma rearrumação local para uma governança do estado do Ceará. Venhamos e convenhamos, né, os eleitores do Ciro
já se decidiram, uma boa parte, inclusive, pelo discurso, né, completamente equivocado, né, na verdade, um verdadeiro tiro no joelho, não foi um tiro no pé, foi um tiro no joelho a campanha do Ciro Gomes, levou com que os seus eleitores, né, se desviassem muito mais para o Bolsonaro do que para o Lula. Portanto, quer dizer, é Estou silenciando o microfone para você melhor. Tardia, né, extremamente tardia, que hoje, em termos de voto, quer dizer, contribui, mas a plataforma é o meu filho, hoje de plataforma. Deixa eu tentar mutar aqui. Professor Rosendo, fale agora, sua vez. Antes que... Pode falar agora, professor, sobre o Ciro, sobre os empresários, sobre a barbárie. O senhor está nos escutando? Infelizmente, a participação do professor Rosendo, acho que é a segunda vez no canal, não está dando certo. A gente pede desculpa que ele esteja assistindo. Vamos voltar, professor, continue aí. Pois é, né? Então, sim, em termos de voto para, né, a eleição nacional, quer dizer, essa contribuição vinda agora do Ciro Gomes é irrelevante, é pífia, né? É pífia. Agora, para o Estado do Ceará, é uma contribuição importante, né, para a governança do Estado do Ceará, para fazer uma maioria do parlamento cearense. A participação do PDT é fundamental. Quer dizer, pelos números que a gente tem de deputados, a aliança PT-PDT, com PCdoB e mais alguma tendência aí mais à esquerda, né, já se faz uma maioria que levaria uma governança tranquila do Elmano, né? Então, assim, nesse sentido, né, teríamos aí algo salutar, esse encontro, né, democrático aí em Sobral. Professor Rosendo, o senhor está nos escutando agora? Ele trocou de celular, mas infelizmente voltou a travar. O problema era a conexão na internet aí, professor. Fica ruim assim, mas vamos continuar aqui nosso bate-papo. Professor, também, assim, a gente conversou aqui, o Ciro fez um suicídio político ao apostar na sua candidatura, apostar na candidatura do Roberto Cláudio, né? E os números mostraram que ele quase que amarinou, né? 3% das intenções de voto, né? E não consegue ser grande e participar desse ato pró-democracia, porque ele sabe que o momento urge, né, união. Ele sabe que o Lula não é ladrão, como ele falou, que o PT quebrou o Brasil. Ele sabe que aquilo é lorota. Deixa eu só concluir, professor. Ele sabe que aquilo ali é lorota para que ele pudesse atacar a esquerda, porque ele sabe que o governo do PT teve seus erros, mas também teve os acertos que levou o Brasil a ser a sexta economia mundial. Deixa eu passar aqui para o professor Rosendo, depois o senhor continua desse ponto. Vamos tentar mais uma vez com o professor Rosendo. Professor? Professor Rosendo, qualquer coisa, entre pelo seu celular mesmo na horizontal, lá na vertical mesmo, sem nenhum problema. O senhor está travando com o tablet. Tente pelo seu celular, por gentileza. Agora, vai. Estava tão bem na conexão internet do Brasil, mas já estão programando a internet CG. Professor Rosendo, o senhor nos escuta? Não, professor Clésio, é para o senhor mesmo. Até já me perdi aqui. Não, eu estava falando a parte da questão do Ciro, da economia, né, com o fator econômico. Sim, olha, o Ciro disse que o PT quebrou o Brasil. Certo. O Ciro teve uma avaliação histórica muito mal feita, né? Muito mal feita. Na verdade, havia um espaço na política brasileira que ainda está aberto, que é um espaço de centro-direita. Né? Ele não percebeu isso claramente e, ao invés de disputar esse espaço, disputou espaço com o Bolsonaro. Ia disputar o espaço com o Bolsonaro seria ir para a direita mais radical. Quer dizer, não se adequaria, inclusive, né, à trajetória do Ciro Gomes mais recente, pelo menos dos 10 últimos anos, da participação dele, inclusive, no governo petista, né, mais de um governo. Então, foi uma avaliação equivocada, não conseguiu avaliar a perspectiva histórica atual do que representa o bolsonarismo, embora tivesse a compreensão, mas não avaliou corretamente qual a posição que ele deveria tomar, né, ao invés de bater aonde ele deveria bater, né? Tentou foi tirar votos do Bolsonaro para ele a partir de uma crítica sem
né, sem substância a governança do PT, né, quer dizer, com jargões, caindo praticamente numa linha bolsonarista e se confundiu. Né? Quer dizer, o espaço, ele delimitou bem, quer dizer, existia esse espaço. O que ele não soube foi se posicionar politicamente para ocupar esse espaço, que ainda continua. O grande desafio hoje na política brasileira é reerguer uma direita aí racional. Quando o professor vai complementando a sua informação, o professor Rosendo chegou a falar, antes de começar a cair, sobre a polarização. Hoje eu vi no rádio, na CBN, escutando um professor lá, ele disse que nós não vivemos bem uma polarização no sentido, né, que não é um candidato de extrema esquerda contra um de extrema direita. Temos um de extrema direita, mas não temos outro de extrema esquerda. Então, nesse sentido, não é uma polarização. Não, o que nós temos é uma dualidade, assim, nós temos, né, os votos eles estão consolidados em duas tendências. Agora, não há uma polarização política, porque nós temos, na verdade, hoje a candidatura Lula é um arco muito maior. Ela vai da direita. Hoje você não pode desvincular a proposta do Lula da direita, que tem os economistas do Plano Real, né, tem economistas liberais, né, e para citar alguns aqui, o PSUAD, tem empresários de grande porte, como aqui o cearense, o Tachereçati, né, um grupo de empresários aí, também hoje já se aliando aí no eixo. Não estou vendo a mim mesmo. Não estou vendo a mim. Tem hoje um arco de aliança na candidatura da proposta do Lula, que descaracterizou qualquer tendência que você poderia chamar mesmo de centro-esquerda. Né? Está caminhando para uma grande frente ampla, numa união do capital e trabalho, que é importantíssimo isso, nesse momento de hecatombe, né, da sociedade brasileira, que é político, é econômico, né, é um desastre civilizatório. Né? Então, a gente tem novos empresários aqui no Ceará que estão aderindo, como a filha do Serrolim, né? Agora, é engraçado, assim, essas pessoas têm que fazer realmente a meia-culpa que tanto pediram à esquerda, né, o PT, né? Porque não perceberam também ler o momento político de 2013, né, quando o Brasil vivia o pleno emprego, e apostaram naquela do Aécio de que havia fraudes e apostaram na barbárie, que a gente está vivendo nessa barbárie. Pensando na barbárie, novamente, na civilização brasileira, né, a gente tem um problema também do Supremo, né? O Supremo está tentando controlar, outros estão dizendo que é censura, né? Qual é o papel da imprensa nessa reta final, né? Se deve bater em cima do Supremo, dizer que realmente está censurando, se deve bater em cima do que o professor Rosendo também falou, dizer que o Bolsonaro está querendo criar nova cortina de fumaça, a campanha dele, sobre a questão que as propagandas não estão sendo bem divulgadas, ou deve bater e dizer, não, você tem que trazer provas, você tem que trazer a sua fonte, né? Nós estamos aqui para tratar a política com seriedade, nós não iremos aceitar que vocês venham só da boca para fora e dizer que está havendo realmente censura nas propagandas eleitorais do Bolsonaro. Olha, Luizinho, quando a gente assiste, né, um movimento como esse que está ocorrendo agora, né, uma tendência dessa formação dessa frente ampla, e recentemente a fala do Lula, inclusive, já levanta que essa frente não está se formando em torno dele, na visão dele, não só para a eleição, mas ele já anuncia que quer conduzir a organização dessa frente ampla para a governança. Também já anuncia que ele vai fazer uma governança de um mandato só de 4 anos. Portanto, claramente colocando como um governo de transição, mostrando, inclusive, uma visão histórica fabulosa de perceber que, nesse momento, nós vivemos uma situação como os europeus viveram de um pós-guerra, né, de um verdadeiro situação de terra arrasada. E, ao viver essa condição, né, o que o governo Lula se propõe, o que o Lula está propondo na sua governança, é um governo de transição. Né? Então, isso é extremamente salutar, né? Sinaliza aí para algo que eu acho que é por aí que a gente deva caminhar. Pensando aqui na questão do meia-culpa, né? Eu acho que a meia-culpa, quem tem que fazer não é o empresariado, não. Quem tem que fazer é o Estado brasileiro, principalmente do setor judiciário, que tem que se recuperar, aproveitar esse momento de reorganização da sociedade brasileira, porque o papel do Poder Judiciário foi
fundamental, e é fundamental porque a gente tem que enfrentar para frente. Né? Lamentavelmente, a gente teve vozes quase isoladas, estávamos legitimando o erro, legitimando o equívoco, legitimando a criminalidade. Para tentar meu fone de ouvido, não deixa eu aceitando, né, as posições como a do Jefferson como naturais. Quer dizer, uma agressão, quer dizer, sem tamanho, uma agressão absurda ao ministro Supremo. Quer dizer, e a gente não viu uma reação forte à altura. A Procuradoria-Geral da República está devendo esse posicionamento. Quer dizer, esse posicionamento em favor do Estado Democrático de Direito. Então, é necessário agora que, inclusive, uma ruptura institucional aconteça e que a gente tenha membros internos que se posicione a favor do Estado Democrático de Direito e contra os descaminhos que o Estado brasileiro tomou recentemente. Na nossa história. Pelo contrário, professor. Hoje, novamente de ontem para hoje, o Procurador-Geral pediu que fosse cancelado aquela decisão do Supremo sobre as fake news, né, sobre a análise imediata e extinção, né, porque não daria tempo para o devido processo legal. E, novamente, o Supremo julgou e disse que vai ter que sim ser retirado urgentemente, porque não pode prejudicar o outro candidato, né, em detrimento do tempo, né, para se dar resposta. Justamente por isso que eu estou falando de ruptura institucional, porque o Aras não é o dono da Procuradoria-Geral da República, embora esteja exercendo a presidência da instituição. Porém, os membros da Procuradoria têm que se manifestar, têm que ser firmes na defesa do Estado Democrático de Direito. É preciso aparecer vozes altivas e fortes, como a gente tem entre os membros do magistrado, com a criação de juristas pela democracia. É necessário que a gente tenha também membros da Procuradoria da República pela democracia e que façam valer aquilo que está destinado como papel constitucional para a PGR. Isso é que é necessário. O que eu estou colocando não estou falando do Aras, justamente o contrário, né? Que a gente precisa que o Estado, a partir dos seus membros, passe a recompor o papel de cada poder republicano. Né? E é fundamental, né, que a gente tenha aí os três poderes aí agora claramente definidos, porque o enfrentamento não termina aqui. Né? O bolsonarismo não acaba com o final da eleição. Vamos deixar o professor Rosendo falar um pouquinho aí sobre a questão do Supremo que ele queria falar, da denúncia que ele ia fazer, que não está saindo na mídia, porque nós hoje vamos prorrogar um pouquinho mais o programa, que normalmente é de 30 minutos até os 40, e vou dar agora 4 minutinhos para o professor Rosendo falar, para a gente depois fazer as considerações finais. Professor, que bom, o senhor voltou e agora o senhor está on. Siga firme, contigo. Tem... Luiz, eu não sei se vocês estão me escutando. Eu estou te escutando muito baixo. Dá para você repetir a pergunta? Pode falar à vontade agora durante 4 minutos. Quando a câmera encurtar, aí a gente vai para as considerações finais. Falar sobre... eu queria que você refizesse a pergunta, porque eu estou escutando o seu som muito baixo. Só falar sobre o Supremo, sobre aquele caso que o senhor iria falar, das rádios do interior, da acusação da tentativa de golpe. Sim, certo. Rapaz, isso ainda foi ontem, né? Esse evento foi ontem. Mas eu queria aproveitar para falar do Supremo, porque, assim, o Bolsonaro, ele, durante grande parte do governo dele, ele vem se antagonizando com o judiciário. Primeiramente foi com o STF e agora, mais recentemente, com o STE, né? O Supremo Tribunal Eleitoral. E, assim, o que é que a gente percebe nas jogadas do Bolsonaro? O ponto alto desse antagonismo aconteceu no 7 de setembro de 2021. O 7 de setembro de 2021 jamais poderá ser esquecido, porque quando o professor Clésio estava comentando aí sobre a dimensão autoritária, ditatorial do Bolsonaro, todos sabemos que houve uma tentativa de golpe o ano passado. E essa tentativa de golpe, ela, em grande parte, ela foi frustrada por conta da ação do Supremo Tribunal Federal, mais especificamente
do Alexandre de Moraes. Não é à toa que o Alexandre de Moraes é aquele odiado, o odiado dos odiados do Supremo, né? Porque quando o Roberto Jefferson fez toda aquela, vamos dizer assim, destratou de forma inaceitável uma autoridade, né? Porque os ministros supremos são as autoridades, são os representantes mais altos do judiciário, né? Então, o desacato sofrido pela Carmen Lúcia, né, da forma que foi feita, foi para criar uma situação, foi para criar um factoide, né? E eu acho que não saiu exatamente como eles esperavam, né? Mas a verdade é que a gente vem assistindo o quê? Um desequilíbrio entre os poderes. Claro, não pode se atribuir totalmente ao Bolsonaro esse processo. Há muito tempo, o Supremo vem legislando sobre questões que o Congresso Nacional não tem coragem de enfrentar, união civil, homossexual, só para citar uma. Várias questões que o Supremo, que aliás, o Congresso não teve coragem de enfrentar, o STF acabou, entre aspas, legislando o que não é função do Supremo. Então, essas distorções abriram flanco para que esse governo viesse tentando minar, né, o Poder Judiciário, até porque ele não pode fazer isso agora com o Poder Legislativo, porque, de fato, o Bolsonaro praticamente terceirizou o governo do país, é o Lira e o Centrão quem vem governando o Brasil, essa é a grande verdade, né? E ele assumiu realmente, mais recentemente, que é Centrão, porque quando ele foi eleito com aquele discurso do antipolítico, que não era político, que não fazia parte da política, e a máscara caiu. Foi necessário ele assumir o seu lugar de origem, que é o fundo da sala, o fundão. Ele sempre foi um deputado medíocre, está sendo um presidente medíocre, incompetente, né? E, obviamente, que essa avaliação, que eu estou sendo muito duro, mas ela vai ser feita, é só passar esse governo, certo? E essa indisposição, esses ataques ao Supremo Tribunal Federal, tem a ver com essa tentativa, né, de estabelecer um regime de força. E ele já falou, ele já deixou muito claro, se ele for eleito, ele vai diluir o poder dos atuais ministros, porque para eles, esses ministros não são ministros de Estado, são ministros de outros presidentes. Ele vê a coisa assim. Ele só tem 2, ele precisa botar mais, para ele poder ter todo o controle do Estado brasileiro, né? Então, o Clésio já discorreu muito bem aí sobre o que é que significa um regime autoritário no Brasil, uma ditadura. Nós não somos uma Hungria, com todo respeito aos húngaros, mas o lugar que o Brasil ocupa no mundo, inclusive como produtor de alimentos, né? O agro não é nem um santo, um dia precisamos discutir o agro, mas eu até indico aqui um documentário que é fruto de uma grande pesquisa. O agro não é pop, o agro não é tech, nem tudo. O agro não é tudo. É 1h30 que vale a pena todos assistirem para desmistificar o que acontece com o agro brasileiro. O que é que significa o agro brasileiro para a economia brasileira, certo? Então é isso. Ele quer realmente governar. Ele nunca escondeu isso. Professor, rapidamente, sobre o Ciro. Ele sempre flertou com a ditadura. Professor, rapidamente, sobre o Ciro, em 30 segundos. O Ciro vai engajar na campanha ou sumiu de vez? Não, eu acredito que não.
eu acredito que o Ciro não vai se engajar com coisíssima nenhuma. Eu até aproveito aqui o programa para dizer o seguinte, para aqueles bolsonaristas, se algum tem a ousadia de estar assistindo esse programa, de dizer o seguinte, porque ficam falando aquela velha história, o PT é comunista, o Lula é comunista. Aí eu digo o seguinte, eu pergunto para eles, o empresariado, será que o Tasso Gereissati e os empresários cearenses que estão apoiando o Lula são comunistas? Estão querendo o comunismo no Brasil? Não, isso é cinismo deles, porque parte deles são cínicos. Professor Clécio, quer dizer mais alguma coisa sobre esse fato, para a gente pular para o ping-pong? Não, eu acho que o Rosendo conseguiu aí esgotar aí o tema, né? Assim, eu acho que com relação ao Ciro não tem mais o que falar. Não, sobre a política de modo geral, que a gente já extrapolou o tempo hoje. Oi? Virou página passada da história. Da história, né? Então, gente, a gente agora vai para o quadro ping-pong, né? E lembrar que esse programa vai ao ar toda terça-feira no YouTube da TV W12 e do site Segunda Opinião, às 9 horas. Amanhã, terça-feira, eu irei fazer uma live com o professor Beron, né? Um jurista aqui do Ceará. Será sobre, afinal, Lula é condenado ou descondenado? Então, amanhã, 9 horas, somente no YouTube da TV W12. Então, inscreva-se para você assistir essa live amanhã, com o defensor público Beron. Então, professor Rosendo, uma ameaça. A ameaça maior agora, nesse exato momento, é de adiamento das eleições. Vamos ficar muito atentos nos próximos 5 dias, porque essa é a cartada final dos que estão conduzindo a campanha do Bolsonaro. Ganhar tempo para tentar reverter a tendência que é de o Lula ser eleito agora, dia 30. Professor Clésio, uma verdade inconveniente. Lamentavelmente, pastores neopentecostais têm arrastado seus seguidores para um comportamento fundamentalista de alguém que participa da política como uma forma de exclusão. Nós contra os outros, nós e os inimigos. É lamentável que a gente tenha esse discurso dentro do cristianismo. Aí sim é preciso uma grande meia-culpa, né? Uma meia-culpa, inclusive, religiosa, né? Aqueles que se dizem religiosos parem para pensar, né? Porque estão levando a sociedade para uma situação, inclusive, de truculência e violência. E até onde eu conheço do cristianismo, não sou praticante, né? Mas, lamentavelmente, eu acredito que não é isto que se prega no cristianismo. Violência, morte, apoio às armas, apoio às guerras. Pelo amor de Deus, parem. A todos vocês... Luiz, eu queria só fazer um adendo a isso aí, né? Os bolsonaristas provocaram tanto a Igreja Católica que os bispos acabaram de sair hoje. A CNBB saiu com uma carta dos bispos fazendo realmente não só um desagravo em relação ao que aconteceu em Aparecida, etc., mas praticamente dizendo não votem realmente no Bolsonaro, os católicos. Certo. Como o programa é diferenciado, a gente já tirou todas as normas do programa, também vou continuar o programa mais um tiquinho. Pois é, já que a CNBB também está sendo... Já que a CNBB está sendo chamada de comunista, né, por eles, pronto, os bispos agora saíram com a carta. É que tem uma carta também nominada como se fosse um agente da Polícia Federal, dizendo que chegou a eles, pode acontecer com qualquer um. A gente volta a carta do Bertolt Brecht, né, salvo engano, de outros. Ou seja, aconteceu contigo, não tenho nada a ver. Aconteceu com meu vizinho, não tenho nada a ver. Quer dizer, vai deixar acontecer comigo, né? Vocês são doutores, lembram bem dessa carta, né? Desse poema, né? Do Bertolt Brecht, né? Para acontecer o fascismo, você vai ter que sofrer na pele para vir lutar desse lado, do lado da democracia. Você já tem vários exemplos. Durante esse período foram índios mortos, jornalistas mortos,
lésbicas, travestis mortos, né? Foi o período que mais se matou, maior violência contra as mulheres, né? Então, quer dizer, você que está nos assistindo, nossos parentes, nossos amigos que são bolsonaristas ainda, infelizmente, vão deixar que esse mal aconteça com vocês, para realmente você ver que não é bom votar e apoiar esse tipo de pessoas, né? Podemos nos despedir, professor Rosendo e Clésio? Considerações finais para vocês agora, então. Esse é o programa que antecede as eleições, né? Que todos votem com tranquilidade, que não tenhamos violência, né? Que seja tudo tranquilo, que todos sigam para as urnas e voltem para casa com segurança. Professor Rosendo, está on ainda? Luiz, fala um pouquinho mais alto, porque para mim não sei por que som... Suas considerações finais. Minhas considerações finais. Vamos dizer assim, o grande estímulo que a gente precisa dar para as pessoas que têm baixa renda, que têm dificuldade de se locomover, né? Para que não deixem de votar. Todos precisamos votar nesse domingo, principalmente nós nordestinos, porque estão apostando na desmobilização do Nordeste, principalmente porque, com o empobrecimento que esse governo produziu no Brasil, certo? Que a fome aí assola mais de 30 milhões de brasileiros, então eles estão apostando em quê? Que vai ter muita abstenção, porque as pessoas não têm condições de votar. Tanto que tentaram dificultar o acesso gratuito aos transportes nas grandes capitais e outras prefeituras, para que o pobre, para que o eleitor que tem poucas condições financeiras tenha condições de votar. Gente, vai de jegue, vai de bicicleta, vai a pé, mas vai votar, viu? Domingo vamos votar, vamos realmente dar um rumo novo para esse país. Vamos ver se a gente sai do buraco em que esse governo nos colocou. Até pela manhã, eram 22 capitais que já tinham decretado transporte gratuitos para que as pessoas fossem votar, e espero que todas votem, todas possam votar. 13, votem Lula, vote pela democracia, e amanhã a gente está de volta às 9 horas no YouTube da TV W12 com o programa Afinal, Lula é descondenado ou condenado? Com o professor defensor público Beron. Até amanhã, uma boa noite e votem 13. Tchau, tchau. Valha-me, não sei se eles ouviram o que eu falo.